Aí, Caião, tá me ouvindo? Boa noite, tudo bem? Boa noite. Tá ouvindo perfeitamente aí? Tô. Tá bom aí o áudio? Como é que tá para Tá você? bom? Tudo A bem? imagem a imagem tá boa também. Tá boa? Pessoal, vai avisando aí se tiver tudo ok com o nosso áudio, com o vídeo também. O enquadramento tá bom? Tá perfeito, cara. Tá certinho. Perfeito. Tudo bem? Deixar tudo bem, graças a Deus. Foi tudo tranquilo hoje aí também. Tudo bem, Campinas, tudo bem. Graças a Deus, tudo tranquilo também. Tudo jóia. Aqui curtindo o friozinho aqui do sul de Minas. E aí deve estar com certeza mais quente que aqui, né? Aqui em Campinas estamos por volta dos 20, 22 graus. Tá bem tranquilo hoje, o clima tá gostoso. Legal, bacana. Esperar uns minutinhos aí o pessoal. Então, uns 2 minutinhos para o pessoal ir entrando, a gente entrar no que interessa. Perfeito. Nos últimos dias aí, a gente não para de ter novidades por meio de legislação, né, Caio? Exatamente. Seja por meio de medidas provisórias, seja por meio de legislação. A gente está numa De fase, fato, eu costumo falar, eu acho que o direito do trabalho nunca teve tantas alterações, né? A gente estava comentando sequenciais num período tão curto de tempo, é, exigindo de nós, né, os operadores do direito, aí uma atualização quase que diária, né, Vitor? A gente sim. tem visto aí desde março, principalmente, essas novidades, medidas provisórias, a lei o decreto depois do decreto que trouxe o estado de calamidade, né, a lei na sequência em março, as medidas provisórias, as decisões liminares, tantas alterações. Agora, na última semana, tivemos duas novas recentes alterações legislativas aí, a nova redação da medida provisória 936, a lei que nós vamos falar também da prescrição, a lei 14.010. Então, realmente tem sido um trabalho de fôlego, né, para nós é, nos atualizarmos aí, né, nessa fase de pandemia, que os assuntos são muitos e as alterações são constantes. Mas espero que a gente tenha um tempinho aí saudável, gostoso, para debater alguns pontos. E desde já agradeço ao convite. O Vitor eu conheço, advogado atuante em Minas Gerais. Tive o prazer aí de conhecer na época de cursos jurídicos, né? Aqui no começo do século, né, Vitor? Nós, Sim. melhor não falar muito data para que não saibam detectar Não, nossa idade. exatamente. Há algum tempo atrás. Exatamente. Mas Sim, desenvolvemos aí uma amizade muito gostosa e é um prazer estar aqui sim. contigo hoje, debatendo, trocando ideias e trazer aí a experiência nossa para que a gente possa estar batendo esse papo sobre as novas mudanças aí. Perfeito. E para quem não conhece Dr. Caio Passos, Dr. Caio é magistrado no TRT da 15ª Região, juiz do trabalho aí, atualmente na 10ª vara, se não me engano, né, Caio? Exatamente, isso. E magistrado, um juiz aí muito elogiado pela sua dedicação, pelo seu carisma, assim como ele é como ser humano, ele trouxe isso para a magistratura também. E o que ele é hoje como juiz é o reflexo da excelente pessoa que ele é também. Então, só tenho a agradecer aí por ter aceitado o meu convite para esse debate essa noite. Esse Obrigado. bate-papo, na verdade. Com certeza. Eu que agradeço, já falei, a gente está sempre fala, na última live eu comentei, a gente está num momento tão difícil, né, de um momento difícil que todos nós temos passado, e mais uma das coisas que a gente pode tem aproveitado nesse tempo, né, essa democracia, né, do conhecimento, né, esse tempo que a gente tem visto tanta coisa boa sendo compartilhada aí nas redes sociais, nessas lives, né, e
como a gente tem sentido, né, essa alteração na nossa vida particular, né, essa mudança de vida familiar, de vida particular, também estamos sentindo as diferenças no mundo do trabalho e, logicamente, reflexos aí no direito do trabalho, né? Nesse contexto de crise, questões controvertidas, né? A gente sabe que existe uma demanda reprimida muito grande, que certamente os advogados vão trazer o ano, né, mais para o final do ano, o ano que vem, de assuntos relacionados aí a esse tempo que a gente tem vivido, né? Nesse tempo de incerteza, e certamente isso vai acabar desaguando de uma forma... Já está, né? A gente tem visto já um aumento, uma estatística grande de processos novos com o assunto Covid, né? E aqui a gente tem essas novas questões, e eu, como eu disse quando fui convidado por ti para essa live, que eu não tenho aqui a pretensão de trazer qualquer conclusão sobre temas aqui, até porque seria muita pretensão da minha parte, né? Mas apenas de fazer uma provocação, trazer algumas impressões, trazer uns pensamentos do que eu tenho visto nessas últimas lives de colegas, de advogados, de procuradores que estão aí debatendo esses novos temas aí relacionados ao direito do trabalho. Então eu agradeço novamente, e o tempo urge-nos, né, doutor? Vamos... Sim, sim. Então, a gente acho que já pode dar início aos temas. E eu gostaria, Caio, de começar pelo tema mais recente, por uma lei que foi publicada no dia 12/6, no Dia dos Namorados, que é uma lei que estabelece algumas relações de direito privado durante a pandemia, durante a Covid-19, e mais especificamente com relação à suspensão dos prazos prescricionais que essa lei traz em seu artigo 3º. E eu queria saber sua opinião a respeito dessa lei, a Lei 14.010 de 2020. Se essa lei poderia ser aplicável para o nosso ramo do direito, e como é que fica o período de aplicação dessa lei, a vigência dela. Queria que o doutor pudesse dar uma explanação a respeito disso. Perfeito. Atualmente acho que é uma das questões que vinham sendo, e creio que mesmo com essa nova lei, publicada aí, como o doutor disse, na sexta-feira, vai continuar sendo ainda uma questão muito debatida, já que a lei ela não resolveu a questão, né? Mas vamos lá, começando do início. Quando a gente fala de prescrição, a gente lembra, eu gosto de um conceito até do ministro Maurício Godinho, que ele faz uma alusão à prescrição como um instituto imoral do direito, mas ao mesmo tempo necessário para o ordenamento jurídico, porque ele acaba validando uma ilegalidade ou um descumprimento de lei, mas ele deixa de punir, né, a parte que descumpriu esse dever, né? O conceito clássico aí de prescrição, que é a perda, né, da pretensão do titular de um direito pelo decurso do tempo aí, e aqui é importante salientar, em decorrência da inércia, né? Então seria a perda da pretensão, não do direito, em razão dessa inércia. Então a gente vê aqui que na realidade não se perde o direito, mesmo porque a própria legislação diz que em caso de pagamento feito não há direito à repetição de indébito nem de devolução desse valor. E nós temos aí como fundamentos da prescrição, os principais fundamentos, a paz social, né, a segurança jurídica principalmente, para que a parte tenha lá um tempo, uma segurança do período que ela tem que guardar essa documentação para uma possível defesa numa ação judicial. E a prescrição ela se baseia, na verdade, naquele ditado clássico que nós, operadores do direito, aprendemos lá atrás na faculdade, que fala que o direito não socorre aos que dormem. Então, da mesma forma que a coisa julgada, né, ela cria uma segurança para quem vence ou perde, a prescrição ela traz essa segurança para que essa pendência, né, vamos dizer assim,
ela não se eternize, né? Então, vale Perfeito. lembrar que a própria lei, quando a gente vai falar de impedimento, de suspensão de prescrição, a gente já tem alguns exemplos clássicos na lei trabalhista, como, por exemplo, a prescrição não correr contra os menores de idade. Já existe o direito, muitas vezes, mas ela não começa a correr contra os menores de idade, porque eles não podem exercer de uma forma plena esse direito. E essa lei nova, a Lei 14.010, que foi publicada aí na última sexta-feira, que veio para tratar, na verdade, de forma específica sobre esse regime jurídico emergencial e transitório das relações de direito privado. Aí a primeira pergunta que surge, aplica ao direito do trabalho? E eu entendo que sim. A gente sabe que o direito do trabalho ele é um ramo, né, a maior doutrina conceitua o direito do trabalho e enquadra ele como um ramo do direito privado. Então, eu entendo que se aplica, assim, às relações trabalhistas, né? E essa lei trouxe, como o Vitor bem disse, no artigo 3º, uma previsão que fala expressamente que os prazos prescricionais eles ficam impedidos ou suspensos, mas ele trouxe a partir da publicação da lei até 30/10/2020. Só relembrando aqui que o impedimento que a lei traz, ele ocorre quando se obsta o início da contagem do prazo prescricional. Já a suspensão, nós congelamos o prazo que já transcorreu e ele retorna só pelo saldo remanescente que ainda se falta para o prazo final da prescrição. E tem a questão da interrupção, que nem foi tratado na lei, que é quando se zera, né, a contagem, entre aspas, e se retorna do zero. Mas, aí a questão, resolveu a questão? A lei, ela resolveu a questão ou não? E o que fazer com o período anterior, né? O que fazer com o período antes da lei? Qual que é a situação daquele período lá do início, né, do decreto número 6 de março, que trouxe o início do estado de calamidade? Como se fazer? Aí surgem, eu tenho visto aí diversas posições sobre esse tema, mas uma entendendo que esse termo inicial da prescrição começa lá no início do decreto 6, que reconheceu o estado de calamidade. Outros vão falar que é a partir da lei 13.979 de fevereiro. Outros já vão sustentar que somente ocorreu esse início quando o CNJ suspendeu o atendimento presencial. E aí, se baseando em quê? Na questão do jus postulandi. Porque quem defende essa corrente fala, tudo bem, e a pessoa que não tinha advogado nesse tempo, a lei ela passou a ter vigência a semana passada, mas e o prazo anterior em que ela não podia ter acesso ao judiciário? O que fazer com esse tempo? Então, temos aí 3 ou 4 correntes, né? Ontem mesmo eu assisti o professor Dalegrave manifestando esse posicionamento de que a prescrição deve sim ser reconhecida o início lá no decreto número 6, em março, com base justamente nesse argumento, né, de impossibilidade. A gente sabe que tem muitos escritórios que estão fechados nesse momento da pandemia, o Poder Judiciário está fechado, os sindicatos estão fechados, e nós, né, o acesso à justiça, certamente, ele está restrito nesse momento, né? Embora as ações continuem sendo distribuídas, é óbvio que o acesso à justiça ele está restrito nesse tempo. E a gente tem também já tem um exemplo de analogia, né, em relação ao OJ 375 da SDI 1, que já trazia essa disposição de que a prescrição, a mera licença saúde, ela não impede a fluição da prescrição, salvo se comprovar a impossibilidade absoluta de acesso ao judiciário. Então, muitos já entendiam que, durante a pandemia, esse acesso, né, esse acesso à justiça estaria prejudicado de uma forma
de uma forma grave, né? O acesso. Agora, Sim, com todo respeito, eu, né, meditando até esse momento sobre todas essas correntes, eu, na última live que fiz, até me posicionei dizendo que o magistrado deveria, nesse ponto, fazer uma interpretação literal da lei. E qual que é o fundamento para isso e por que eu penso, até o momento, que seria a melhor solução em relação à prescrição de aplicar o que está na lei, né? A lei 14.010 que trouxe esse marco inicial. A resposta é simples e, ao mesmo tempo, ela é clara, porque o fundamento é a própria segurança jurídica, né? Eu creio que cada juiz, aplicando uma forma de iniciar o termo da prescrição, nós traríamos aí uma insegurança tremenda para as relações jurídicas e com situações, com decisões conflitantes para casos iguais. Então, me exato. parece que, nesse momento, a melhor solução seria, eu acho que é um papel do legislador, nesse caso, a Sim. definição desse marco inicial. Aí você pode me perguntar, mas como que fica a situação da data retroativa, né, em relação ao período, ao período retroativo? Ou, por exemplo, em relação ao fundo de garantia, que já havia sido tratado na medida provisória 927, que tratou da prescrição desde março, é uma situação distinta. Então, com dois tratamentos para verbas diferentes, né? Verbas salariais, a prescrição estaria suspensa desde a semana passada. E, em relação ao fundo de garantia, desde março, é uma situação que causa uma aflição, porque seria um tratamento desigual, né? Alguns sustentam Sim. essa inconstitucionalidade nesse tratamento diferenciado, mas eu, a princípio, me parece, Vitor, que não que é um papel, eu acho que é um papel do legislador nesse sentido de definir o marco inicial da prescrição por lei, Sim. né? Sim. Independente se a lei tardou a chegar, ela podia ter chegado antes, no início da pandemia, para falar da prescrição, ou se quando ela chegou, ela não tratou de forma completa, como deveria ter tratado o marco inicial da prescrição, desde lá de trás da declaração da pandemia, o que acontece é que a lei veio e trouxe a situação dizendo que o prazo se inicia em 12/6 e vai até 31/10. Então, o que a gente tem de Exatamente. segurança jurídica é o que está previsto na lei, de acordo com o que você acabou de expor, né, cara? Exatamente. É interessante lembrar, como você bem disse, que essa lei ela começou a tramitar lá atrás. E ela foi muito rápida a tramitação no Senado, mas ela acabou travando a tramitação na Câmara dos Deputados. E ela Entendi. teve uma alteração, uma emenda, voltou para o Senado e ela acabou sendo promulgada a semana passada. E o legislador acabou optando pelo início da vigência da lei como marco da prescrição. Talvez, se ela tivesse sido tramitada de uma forma mais rápida e tivesse sido publicada no início da pandemia, essa discussão não viria à tona, mas com essa Perfeito. situação acabou causando esse inconveniente que agora Sim. vai ter que ser discutido e debatido aí nos processos e com essas teses que estão surgindo aí pelos operadores do direito. Então, a dica aí que fica para os advogados, para os empregados, é que se o prazo prescricional de 2 anos que tem para o ajuizamento da ação já está vencendo, respeite o prazo da lei 14.010. Não arrisque nenhuma outra teoria, porque, como o Caio disse no começo, o direito não socorre aos que dormem. Então, na dúvida, ajuize a ação de imediato. Não contem com um prazo prescricional maior do que o previsto na lei 14.010. Perfeito, Caio? Exatamente. É óbvio que, assim, até ponderei numa outra situação, em um caso específico de uma pessoa, de um empregado que esteja em uma situação de contaminação de Covid, ou esteja hospitalizado, né, por outro motivo que não a Covid-19, é certo que daí
se aplicaria esse tratamento diferenciado com base na própria orientação jurisprudencial já do Tribunal Superior do Trabalho, que trata essa situação de uma forma peculiar. Mas para as demais, para os casos generalizados, eu acho que a segurança é observar esse período que foi demarcado pela própria lei. Eu acho que seria um excesso de ativismo, né? A gente critica, a gente fala muito do ativismo judicial, e eu acho que nesse ponto, com todo respeito aos que pensam em contrário, mas eu acho que é um papel do legislador a definição desse período da suspensão da prescrição. Perfeito. Perfeito. Então, eu acompanho o entendimento também, acho que é bem por aí mesmo. Vamos privar pela segurança jurídica por hora. Até que os tribunais lá na frente decidam qualquer coisa diferente disso. Exatamente. Caio, eu queria fazer uma outra colocação, uma outra pergunta. A Justiça, ela vem recebendo vários pedidos de suspensão dos acordos que foram celebrados no passado. E sobre a alegação de impossibilidade no cumprimento do acordo por dificuldade financeira, seria possível essa suspensão do pagamento dos acordos? Como é que você pensa nesse sentido ou esse respeito? Perfeito. Também é uma questão que vem sendo muito debatida e muito peticionada nas ações trabalhistas, aí as empresas com dificuldade econômica pedindo ou a suspensão ou pelo menos a redução, né, de 30% a 50% do valor das parcelas, ao menos durante o período da pandemia, até que a situação se regularize. Então, nesse ponto, o que tem sido discutido e o que tem sido suscitado é a famigerada teoria da imprevisão, né? A teoria da imprevisão, a gente sabe que ela está prevista no Código Civil e ela trata de um caso de resolução contratual em razão da onerosidade excessiva. E ela trata dos contratos e negócios jurídicos de direito material, né? De direito material. Então, o que é essa teoria da imprevisão, né? É quando a gente tem esse fato extraordinário e imprevisível que causa, de fato, uma situação de onerosidade desproporcional para uma das partes, né? O objetivo da aplicação dessa teoria é atender ao princípio da justiça contratual, né? Que traz um equilíbrio de prestações para que cada parte seja sacrificada ou tenha os benefícios de uma forma proporcional. Então, ela tem esse objetivo de reequilibrar, né, essa justiça contratual e não tem como negar que a pandemia da Covid-19 foi um fato totalmente imprevisível para todos nós, né? E nesse cenário parece que realmente é um exemplo clássico na doutrina da necessidade de aplicação dessa teoria para os contratos que têm essa prestação continuada. E ela se aplica com certeza aos contratos de locação, shoppings, residencial, até tem sido discutido aí pedidos de suspensão tributária, adiamento de recolhimento tributário, em diversos ramos do direito. Mas eu entendo, com todo respeito também aos que entendem pela aplicação da teoria da imprevisão, que quando a gente trata de acordo judicial homologado, que a gente sabe que tem um status aí de coisa julgada, né? A gente tem lá no artigo 5º, inciso 36, né? E o próprio TST, nas súmulas 100 e 259, a gente sabe que esse status de coisa julgada traz um prazo para pagamento dessas parcelas que não é propriamente processual, porque apesar dele ser praticado no contexto do processo e trazer uma repercussão dentro do processo, ele não é um prazo processual. E o acordo judicial não é um mero ajuste ou um contrato individual. Então, salvo engano, eu entendo que não se aplicaria a cláusula aí rebus sic stantibus, que é aquela cláusula que admite essa alteração em caso de alteração das condições vividas pelas partes. Eu entendo, doutor Vitor, que a melhor estratégia como
para os advogados, né, nesse momento difícil, seria renegociar esse acordo, né? Buscar de boa fé o patrono da parte contrária, tentar uma repactuação, demonstrar boa fé, a dificuldade, e tentar uma novação do acordo. E eu entendo que para essa situação o juiz ele poderia mitigar a multa, óbvio, nesses casos, ou reduzir proporcionalmente, e ele vai ter que fazer eu tenho usado essa expressão, uma jurisdição artesanal, porque a gente também vê muitos casos de pedidos de empresas de atividades com atividade essencial. E eu tenho feito uma separação, utilizando um critério para esses pedidos, no seguinte sentido: é atividade essencial? Então, presume-se que não houve, pelo menos a princípio, uma queda que justifique essa alteração do pactuado. Já se tratar de uma empresa de atividade não essencial, a presunção é que ela realmente está em dificuldade econômica e poderia, sim, ter essa repactuação. Mas eu entendo que a base jurídica aqui não seria a teoria da imprevisão, como eu disse, e sim uma flexibilização da coisa julgada. Eu entendo que seria mais técnico, né, tratar essa repactuação ou essa mudança com base na flexibilização da coisa julgada. Porque é óbvio, né, Vitor, o judiciário não pode fechar os olhos para uma realidade que está acontecendo, né? E as empresas tiveram notória, significativa restrição e diminuição. A gente sempre fala, é o direito que deve se amoldar à situação real, e não o contrário. Então, se a gente for considerar que relativizar a coisa julgada é retirar essa imutabilidade dela em prol de uma grave injustiça ou de uma inconstitucionalidade, não seria o caso que a gente está vivendo no momento atual, né? É uma questão complicada. Eu confesso que eu não tenho um entendimento consolidado dessa questão, mas me parece que a melhor argumentação aí seria a flexibilização da coisa julgada e não a teoria da imprevisão. Mas, para não ter discussão, eu acho que a solução seria a repactuação com uma novação de acordo nessa situação. Perfeito. O professor Maurício Chiavi, recentemente, em uma das lives, ele mencionou que teria que haver um esforço interpretativo muito grande para aplicar a teoria da imprevisão nesses casos, em razão realmente da coisa julgada, do status de coisa julgada que tem a homologação de um acordo judicial. Uhum. E ele estaria levando em consideração a boa-fé da empresa, o esforço que a empresa está fazendo para manter os empregos, se a empresa não está demitindo nesse momento, se ela está aderindo aos programas do governo para manter os empregos. Então, fazer uma análise com base na boa-fé e na cooperação, para daí sim a gente poder tentar entrar no mérito de alguma redução. Concorda? Sim, concordo. É uma situação muito complicada. Eu acho que o momento eu falo, para situações, para um momento excepcional, um tratamento excepcional. É o momento que a gente tem vivido, né, durante essa pandemia. Eu acho que a gente não pode fechar os olhos, né, para essa situação, mas eu concordo. Eu acho que a teoria da imprevisão ela se aplica para outras situações, né, aos contratos privados, aos contratos de locação, aos contratos de consumo, as relações de consumo, mas para especificamente os acordos judiciais, a gente tem que tratar de uma forma diferente, porque é uma situação diferente. Ela tem esse status de coisa julgada e é uma situação diferenciada. Eu até comentei numa outra live que quando a gente fala, quando a gente nega às vezes essa possibilidade com base na teoria da imprevisão, não significa que a justiça ou que o juiz estaria sendo imparcial ou parcial, melhor dizendo, com uma das partes. Porque até teve um colega que comentou uma situação inversa, um empregado que havia feito um acordo com um ex-empregador em dezembro, que está desempregado nesse momento, e esse ex-empregador é uma indústria de álcool gel.
e ele entra nesse momento demonstrando a condição de desempregado e pedindo uma majoração de valor das parcelas ou um aumento. E seria justo, seria juridicamente plausível acolher um pedido desse em detrimento de um acordo que já foi homologado? Então, é uma situação bem curiosa, que tem que ser bem ponderada mesmo. Caio, com relação à suspensão da execução, propriamente dita agora, Certo. tem pedidos nesse sentido? Qual seria o seu entendimento? É uma situação diferente da suspensão do acordo. Eu acredito que o pedido de suspensão da execução, ele não se sustenta, eu sou contra esse pedido de forma generalizada. Tem havido esses pedidos na Justiça do Trabalho de suspensão da execução, com base no artigo 921 do CPC, que faz referência lá aos artigos 313 e 315 do CPC, que fala que o processo deveria permanecer suspenso por motivo de força maior. Mas nesse ponto, me parece que, quando o legislador tratou dessa suspensão, ele pensou na incidência sobre a própria estrutura do Poder Judiciário, não numa situação de força maior relacionada a uma pandemia, relacionada a uma situação de terremoto ou uma enchente, algo que inviabilize o acesso da parte, mas sim de uma impossibilidade de funcionamento do Poder Judiciário para fins de prosseguir com a execução propriamente dita. Então, nesse ponto, me parece que, salvo também em situações pontuais, eu vi colegas defendendo essa possibilidade de suspensão em casos que tratam de verbas não alimentares, multas administrativas, contribuições sindicais, defendendo a possibilidade de suspensão. Mas quando a gente fala de suspensão da execução de um processo trabalhista que já reconheceu o direito ao empregado, me parece que não haver essa sustentação jurídica para essa suspensão do processo apenas pelo motivo de força maior. Eu, com todo respeito, também entendo que não seria possível essa suspensão da execução. Perfeito, perfeito. Eu não sei se aí no TRT-15, aí em Campinas especificamente, já começaram a ocorrer as audiências telepresenciais. Aqui no TRT3, onde eu atuo, principalmente aqui em Pouso Alegre, nós já tivemos início das audiências de conciliação e já temos audiência de instrução marcada. Aí no TRT15 já se iniciaram esse tipo de audiência telepresencial? E qual seria a sua opinião a esse respeito? Em relação às audiências telepresenciais, nós já estamos realizando. Por hora, aqui na 10ª Vara, a gente tem feito apenas as audiências iniciais e de tentativa de conciliação. É uma questão também bem polêmica. A CLT fala, né, que em caso de força maior, o juiz deveria adiar a audiência. Seria a melhor solução? Eu creio que não. Nesse momento que a gente está aí em conflito, né, nesse momento que não há possibilidade física de audiência telepresencial, de audiência presencial, melhor dizendo, o que fazer? Aceitar e fazer audiência de instrução por meio tecnológico ou não? Essa é a questão que tem sido objeto de debate aí de diversos operadores do direito. E há aqueles entusiastas, né, Vitor, da tecnologia, que acham que esse método veio para ficar e que só vai trazer vantagens, né? E realmente há vantagens: deslocamento, tempo, economia. Ontem eu fiz audiência com um advogado que estava em São Paulo e 5 minutos de audiência, não teve necessidade de deslocamento. Outros já acham que é tudo, que haverá nulidade, que as partes vão suscitar nulidade, que ofende os princípios do processo do trabalho de incomunicabilidade das testemunhas, o devido processo legal, que tudo vai estar contaminado. Nesse momento, eu entendo que há sim que se ponderar e há sim que se enfrentar essa situação diferenciada
utilizando o que a gente tem à disposição, que hoje é a forma telepresencial de atender o jurisdicionado. Então, no momento, eu me situo numa posição mediana, poderia dizer assim. Eu ainda tenho algum receio com relação à instrução processual nas audiências telepresenciais, mas numa situação excepcional, acho que os advogados têm que ser consultados para ver se é possível realizar essa audiência, se concordam, se as partes têm essa disponibilidade de acesso à rede, né? Porque a gente lidar muitas vezes com pessoas que não têm esse acesso a uma boa rede de internet, que estão em locais rurais, que não há essa possibilidade de tecnologia. Então, traz uma dificuldade, uma diferenciação, uma situação difícil para essas partes. Mas eu entendo que se as partes pedem para o judiciário e concordam, ambas as partes, não se negam à realização da audiência de instrução, eu entendo que o Poder Judiciário não poderia simplesmente dizer não, até porque o argumento de nulidade ele estaria afastado nesse caso, né? Então, eu acho que é uma situação diferente e acho que pode ser usado, ainda que não haja uma instrução completa, uma audiência telepresencial. Tem colegas utilizando para saneamento do processo, para fixação dos pontos controvertidos, para delinear ali, fazer um acordo processual, um negócio processual, para que haja uma tramitação e um avanço, né? E nas situações mais complexas, em que haja essa negativa das partes de se submeter à audiência de instrução, que se aguarde. Mas eu creio que em breve nós teremos essa normatização, né? Já temos, né? O CNJ já trouxe essa previsão de possibilidade das audiências de instrução presenciais, mas também já algumas decisões administrativas no sentido de que a parte que basta a parte manifestar uma impossibilidade de realização por falta de acesso à documentação, por essa situação, que o juiz deve relegar e redesignar essa audiência. Então, eu creio que também é um exame casuístico aí de cada caso concreto que a gente vai ter que analisar pontualmente, mas eu acho que de uma maneira geral, é uma situação que veio para ficar, para as audiências mais simples, para as audiências de tentativa de conciliação, para as audiências iniciais. A gente até comentou à tarde que eu acho que para essas situações não há como um retrocesso, não há como retroceder para como era antes da pandemia. Então, eu creio que sim, que nós teremos uma mudança bem nova, né? Um novo normal aí nessa situação. E corroborando com o que você disse, Caio, a gente tem uma regra de competência territorial muito rígida na Justiça do Trabalho, que é o artigo 651 da CLT. Exato. Que estabelece que o local onde deve ser ajuizada a reclamação trabalhista é o local onde houve a prestação de serviço. Eu advoguei por muitos anos para time de futebol, para clube de futebol, e eu tinha que viajar daqui até o Recife para fazer uma audiência inicial, daqui até o Sul para fazer uma audiência de conciliação. Se a gente for analisar agora essas audiências telepresenciais e fizer uma conjugação delas com um acesso à justiça, tanto para o empregado como para o empregador, eu acredito que uma leitura do 651 à luz desse novo normal, dessas novas audiências, vai acabar trazendo um melhor acesso à justiça, um acesso à justiça mais célere e menos oneroso para todos os envolvidos no processo, correto? Exatamente. E uma orientação, né, Vitor, até uma orientação aos advogados, fazer o desmembramento. Eu vi isso em uma outra live, nada obsta que nesse momento se faça aí o desmembramento dos pedidos, se faça o pedido dos temas mais urgentes alimentares de uma forma separada daqueles temas que demandam uma instrução mais complexa, né? Um tema como uma equiparação salarial, um tema como um desvio de função, separado de uma ação
que trata meramente de verbas rescisórias, que nem se exige uma dilação probatória tão ampla. Então, é possível também fazer esse desmembramento para que haja essa possibilidade de um julgamento mais sério das questões mais urgentes e que se deixe para uma situação mais adiada as questões não tão urgentes, né? Perfeito. Daqueles grandes clientes da Justiça do Trabalho que tem aquela grande quantidade de demandas repetitivas que são simplesmente matéria de direito, onde a gente poderia usar a prova emprestada e julgar esses processos. Nesses casos também, que não haveria necessidade de realização de audiência também, né? São demandas repetitivas, né? Com certeza, com certeza. E é o recurso da prova emprestada, o recurso do negócio jurídico processual, né? Tem tantas possibilidades que as partes podem se socorrer que para que haja essa prestação jurisdicional efetiva nesse momento tão difícil aí para os empregados que estão buscando aí a justiça do trabalho. Perfeito, excelente, excelentes colocações. A gente podia falar um pouquinho agora da Covid-19 como doença ocupacional, se existe a possibilidade de ser enquadrada como doença ocupacional a Covid-19. Certo. É uma questão que trouxe muita polêmica também, né? A gente não tem como deixar de mencionar o artigo 29, que foi trazido pela medida provisória 927, que dizia de uma forma expressa que a Covid não era doença ocupacional e que o ônus em tese seria do empregador de provar que a contaminação ocorreu no trabalho. A gente sabe que o Supremo Tribunal foi chamado para analisar esse dispositivo e acabou suspendendo a vigência, né, do dispositivo, e de uma forma rápida a imprensa acabou divulgando que o Supremo teria dito que a Covid é doença ocupacional. E nesse sentido, jamais foi dito pelo Supremo que a Covid é doença ocupacional. Nem disse que é, nem disse que não é. O Supremo apenas suspendeu, né, mantendo aí a presunção negativa do nexo de causal, cabendo aí a casuística do caso concreto, que se examine os elementos de prova, como ocorre, né? A gente sabe, na grande maioria dos casos que envolvem exame de doença ocupacional. Lembrando que, nesse ponto, a própria Lei 8.213, lá no seu artigo 20, item D, salvo engano, já trazia uma disposição semelhante, afirmando que a doença endêmica adquirida por segurado, habitante de região em que ela se desenvolva, salvo a comprovação de que ela é resultante dessa exposição ou do contato, né, ela não seria doença ocupacional. É uma presunção contra o trabalhador e contra se tratar de uma doença ocupacional. E lembrando que a pandemia ela até está num estágio acima da endemia, né? Então, óbvio que essa é uma presunção e um enquadramento para situações normais. A gente tem aqui que trazer uma situação diferenciada para aqueles que, obviamente, estão em contato com uma situação de risco diferenciada. O exemplo clássico aqui, os médicos, né, os enfermeiros, aqueles que estão na linha de frente, expostos aí a uma contaminação mais acentuada em comparação com aqueles que estão em distanciamento social, óbvio que nesse caso a presunção seria de causalidade. Aí se pergunta, tá, mas poderia ser feita uma prova em sentido contrário? Se um médico adquire essa doença e ajuiza uma ação responsabilizando o hospital ou a clínica por essa situação? Sim, eu entendo que sim, e aí nós teríamos certamente nessas instruções uma riqueza de perguntas, um detalhamento muito grande, porque sim, o hospital poderá eventualmente pedir uma investigação social dos familiares, né, provando que eventualmente a esposa do médico tenha apresentado sintomas antes do médico e demonstrando que no caso concreto não houve a contaminação no hospital. Então eu creio que a gente vai ter aí uma situação muito rica de
de ônus probatório, né? Isso. Ficando a cargo, mas a regra geral, demais profissionais, ônus da prova em relação ao empregado. E como se faria essa comprovação? De uma forma simples. Empregador tomou as cautelas, existiu na retomada presencial ou durante a pandemia o distanciamento mínimo de 2 metros, existiu o fornecimento de máscaras e a substituição das máscaras com uma periodicidade razoável, aí que tem sido estipulada de 2 a 3 horas, quantas máscaras foram fornecidas, né? Foi feito o teste, né? Uma outra pergunta que tem sido muito feita, o empregador pode fazer esse teste, exigir que o empregado se submeta ao teste da Covid para a retomada presencial, também é uma questão polêmica, né? Porque a própria medida provisória, ela trouxe a previsão, né, que estariam suspensos esses exames médicos periódicos até durante o período da pandemia. Então, mas eu, com todo respeito, eu acho que não só pode sugerir, como deve. O empregador, ele deve custear e deve exigir que esses empregados se submetam a um retorno seguro, né, ao ambiente de trabalho, com o exame médico, né, da Covid, para ver se ele está ou não contaminado. A empresa resolve retomar as atividades, ela tem que dar condições para que esses trabalhadores voltem ao trabalho de forma segura, né? Exatamente, exatamente. Até porque é um risco, né? A gente tem que ponderar aqui os riscos da omissão, né? Aqui a gente falou do artigo 15 da medida provisória, que em tese estaria dispensando a necessidade desse exame médico, mas será que isso seria um salvo-conduto para a empresa falar, a medida provisória me dispensa de fazer esse exame médico, então não há necessidade? A meu ver, com todo respeito, né, aos que pensam em contrário, não seria um salvo-conduto, e existiria um risco muito grande de se aceitar o retorno sem esse exame médico. Até porque a gente trata aqui não só do empregado, né, Vitor? Eu ouvi num outro estudo o risco até do dano em ricochete, né? E o empregado que não faz o exame e volta a trabalhar, e volta para casa e transmite essa enfermidade para familiares mais idosos, futuramente teremos ações ajuizadas por familiares atribuindo culpa à empresa que não tomou essas cautelas mínimas, né? Lembrando que eu creio que num momento como esse que a gente tem vivido, não dá para imaginar que o empregador possa colocar de uma forma consciente aí nos seus quadros um empregado com sintoma de coronavírus e dizer num futuro questionamento que ele está amparado pelo artigo 15 da medida provisória. Eu creio que a melhor orientação aí que os advogados patronais devem fazer, uma orientação, é que se valham sim da exceção dessa regra que está no próprio parágrafo 2º do artigo 15, para orientar os empregados a realizar esse exame, para que haja... A gente tem visto aí times de futebol que estão voltando a treinar, estão fazendo exames em todos os atletas, estão detectando muitos assintomáticos, né? Me parece que no Santos teve 2 ou 3 atletas que não tinham ciência que estavam contaminados e acabaram descobrindo. Então, seria um risco muito grande esse retorno sem esse exame, né? Esse exame. Sabe-se muito pouco ainda disso, né? Exatamente, exatamente. Pouco, quanto mais a gente. Mas perfeito. Exatamente. A gente está se aproximando aí dos minutos finais. Desculpa até ter te interrompido. Acha que consegue falar em breves palavras a respeito de fato príncipe e força maior nos contratos de trabalho? O tempo passa, né, Vitor? Nossa, já olhei aqui, Já temos, 19h50. temos só mais 10 minutinhos aí. Eu vou dar uma
resumida nessa situação, é um tema Tá. bem complexo também, Pois é. mas é o tema que acho que vem sido mais debatido nesse tempo de pandemia, a questão do fato príncipe, ou da possibilidade de rescisão por fato príncipe ou por força maior nesses contratos que estão sendo rescindidos durante a pandemia. Eu tenho me posicionado contra a possibilidade de enquadramento do fato príncipe por alguns critérios. O artigo 486 da CLT, ele trata do fato do príncipe e ele fala de uma forma específica que apenas no caso de paralisação temporária ou definitiva do trabalho, motivado por ato de autoridade municipal, estadual ou federal, ou por alguma lei, né, que venha impossibilitar a continuação da atividade, vai prevalecer o pagamento da indenização, que ficaria, em tese, a cargo do governo responsável. Então, a gente vê aí que é uma condição para que se enquadre no fato do príncipe que haja uma paralisação que não pode ser parcial e que o ato do governo traga essa consequência da interrupção do funcionamento da atividade. Mas eu entendo que aqui esses decretos municipais que estão sendo editados pelas autoridades, eles não são baseados em critério de conveniência e oportunidade. O governo aí ele não edita o ato com base em um interesse público, ainda que se diga em um interesse público, como ocorre em caso de despejo, em caso de uma situação Desapropriação. desapropriação, exatamente, no caso de desapropriação. Mas aqui o governo, a autoridade, ela está seguindo uma recomendação de órgãos internacionais, da Organização Mundial da Saúde, e ela tá, de uma certa forma, vinculada a cumprir essas recomendações internacionais. Então, me parece que com todo respeito aí, também aos que entendem de forma contrária, que não seria o caso, né, de se admitir a rescisão pelo fato do príncipe. Já a rescisão por força maior, sim, desde que se comprove que houve, de fato, a extinção do estabelecimento e de que foi decorrente da interrupção do fato da pandemia, aí se poderia cogitar da rescisão por força maior. Mas o fato do príncipe, com todo respeito, não seria a melhor solução para essas rescisões. Sei que tem sido muito, até saiu a semana passada no Conjur, que é o assunto mais cadastrado nas novas ações desde 1 de abril. Mas me parece que é uma tese de difícil sustentação para a responsabilização da autoridade municipal. Tem até um caso muito citado de uma rede de churrascarias lá de São Paulo que fechou as portas, mandou todos os funcionários embora e não pagaram nada para ninguém e depois voltaram atrás e acabaram acertando as verbas rescisórias Exatamente. e os demais direitos, né? Então é hora de cautela e de analisar o caso aí com cuidado, né? Exatamente. Até para que não crie um passivo, uma discussão, um passivo trabalhista aí, às vezes de difícil reparação no futuro, até para as empresas. Eu acompanhei esse caso, houve um recuo, né? Eles aplicaram, mandaram embora por fato do príncipe, foi divulgado, depois me parece que teve um estudo mais aprofundado e acabaram voltando atrás e realizando o pagamento integral das verbas rescisórias. Mas é um tema bem polêmico, bem interessante também, que tem vindo à tona aí para discussão nos canais do direito do trabalho. É isso, Caio. Tá ótimo. Eu acho que por hoje foi muito muito válido esse nosso bate-papo, essa nossa conversa. Eu quero dizer que eu estou demais agradecido por você ter aceito o convite para essa troca de ideias, troca de experiência. Todas as suas colocações foram muito pertinentes, muito válidas. E minha gratidão a ti aí, tanto como amigo, como colega, também agora no presente. Eu que agradeço, Vitor. O tempo realmente a gente teve que apertar nas questões. São muitos temas, né? Muitas questões controvertidas, muitos temas polêmicos.
Quem sabe fico para uma próxima live também outros temas, mas também agradeço demais esse convite. Foi um prazer, um momento gostoso de trocar ideias. Eu acho que a gente tem que aproveitar esse momento que a gente está com esse distanciamento social para crescer, né? Para estudar, para se preparar e para arregimentar aí um arcabouço de conhecimento para se preparar para o que virá lá pela frente. Perfeito. Queria agradecer também a presença de quem acompanhou a live aí, do Vinícius, do Maurício, Maurício Gasparini. da doutora Daniela Gonçalves aí, que foi minha primeira professora de Direito do Trabalho aí. Um grande abraço para ela. Se quiser fazer seus agradecimentos aí também. Eu tenho visto aqui alguns amigos, alguns colegas, Maurício Gasparini, aqui a colega de Rio Preto, doutora Fernanda Amabile, Luiz Guilherme, lá do Rio de Janeiro. Temos aqui, acho que representante de diversos estados aqui, Vitor. Então, agradecer aí familiares, o Felipe, diversas pessoas aí que estavam prestigiando, agradecer a todos aí pelo comparecimento e continuar à disposição. Estou aqui à disposição sua para que a gente possa, eventualmente, até prosseguir com esse bate-papo. Perfeito. Em Obrigado. breve a gente marca outro bate-papo. Muito obrigado, então, Caio. Maravilha. Valeu. Obrigado a todos aí. Uma excelente noite. Tchau, tchau. Boa noite. Até. Tchau. Tchau, tchau. Até mais.